Oi, bem-vindos aqui à Cozinha da Elô. Hoje é dia de roscas doces, com aquela massa bem saborosa que leva farinha, leite, ovo, manteiga. Com essa mesma massa a gente vai preparar 5 roscas diferentes. Nenhuma delas é difícil de fazer, mas todas são deliciosas. Esses são os ingredientes para a rosca doce simples, a rosca doce de coco, o bolo escangalhado, o bolo da rainha e o cinnamon rolls. Primeiro passo é a massa da rosca. Para começar, eu vou fazer aquela misturinha de fermento. Numa tigela, eu estou colocando o leite morno, o meu fermento biológico, um pouco do açúcar e vou misturar isso aqui até dissolver. Deu uma dissolvida, eu acrescento um pouco da farinha de trigo. Pode ser meia xícara por aí, é meio a olho mesmo. Mais uma mexidinha, nem precisa diluir total. Eu pego um pano limpo, cubro e vou deixar isso descansar por uns 10, 15 minutos, até ela começar a espumar. Enquanto a base da massa descansa, eu vou preparar os glacês e o recheio das minhas roscas. Vamos lá! Para minha guirlanda de Natal, eu vou colocar o leite numa tigela, o açúcar refinado comum, eu mexo até conseguir essa mistura esbranquiçada e vou deixar de lado até a hora de usar. Para preparar o glacê dos meus cinnamon rolls, que é aquele rolinho de canela, eu misturo açúcar de confeiteiro, já tá aqui todo medido, tá? Canela, a manteiga derretida, e vou incorporar o leite aos pouquinhos até conseguir uma caldinha grossa. Às vezes a gente usa 2, 3 colheres, varia um pouco, mas vocês vão ver o ponto. Parece que é muito grosso, mas não é. Esse glacê eu vou usar na finalização dos meus rolinhos, depois que eles estiverem assados e bem dourados e quentes. Ele parece grosso, mas na hora que eu colocar em cima dos meus pãezinhos quentes, saindo do forno, ele vai dissolver e chegar na consistência certa, ó. Tá ótimo assim. Esse glacê eu também vou deixar de lado para usar só na hora da finalização. O recheio dos cinnamon rolls também é só de misturar. Eu tenho aqui, eu coloco numa tigela o meu açúcar mascavo, canela, noz moscada moída na hora, que faz toda a diferença, e vou dar uma misturadinha. Acrescento a minha manteiga, que tá firme, pode ser bem gelada, inclusive até em cubinhos. Dou uma misturada e vou esfarelar com a ponta dos dedos até conseguir uma farofa grossa. É uma coisa bem rústica, não precisa dissolver para valer, tá? Começou a desmanchar, eu acrescento uva passa e as minhas nozes. E pronto, juntei as minhas frutas secas,
mexi até incorporar e vou deixar de lado até a hora de usar. Eu vou pegar aquela minha base fermentada, que já deve estar cheia de espuminha, e vou continuar a preparar aqui para vocês. Essa base eu acrescento o restante do açúcar, os meus ovos, o sal e a manteiga, que também está bem molinha. Dou uma misturada e começo a acrescentar a farinha de trigo. No começo é mais fácil misturar com a espátula, depois a gente trabalha na mão mesmo. Eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui na minha bancada. Vou transferir essa massa para cá. E tô misturando, só até conseguir uma massa bem macia e homogênea. Essa massa não precisa ser sovada, como acontece com outros pães, porque a manteiga é muito sensível. Se eu trabalhar demais, ela começa a derreter. É só o suficiente para incorporar mesmo. Essa aqui é a massa simples, que eu posso usar para fazer uma rosca básica, daquelas bem de dia a dia, que a gente simplesmente polvilha com gema e depois coloca por cima um pouquinho de açúcar cristalizado e leva para assar. Com ela, eu também vou preparar a rosca de coco, posso preparar o cinnamon rolls e também a minha guirlanda de Natal. Agora, para fazer o bolo da rainha, que a gente vai preparar já já, e também o escangalhado, a gente pode simplesmente acrescentar a essa massa básica raspa de laranja, raspa de limão, baunilha, vinho do Porto e um pouco de canela. A minha massa vai ficar muito saborosa e perfumada. Mais uma polvilhadinha de farinha e essa minha massa tá pronta. Eu vou colocar numa tigela, cobrir com o meu pano limpo ou com filme, e essa massa ela vai descansar por mais ou menos 1h30, 2 horas, até ela dobrar de volume. Eu vou mostrar para vocês as massas que eu já preparei e estão fermentadas. Parece complicado, mas não é. Eu abro essa minha massa formando um retângulo, que não tem que ser nada de perfeito. Vou pegar aquele recheio que eu já tinha preparado com manteiga, açúcar mascavo e as frutas secas e vou espalhar por cima. Também é uma preparação muito rústica, que não precisa ser nada de muito certinha. O que interessa é tentar forrar toda a superfície com esse recheio. Eu vou pegar e vou enrolar isso como um rocambole. Fecho esse meu rolo. Dou uma enroladinha para acertar. Uma faca afiada. Corto isso no meio. Depois em 6 pedaços. E cada uma mais uma metade. Elas não precisam ser perfeitas. Quem olha parece que é super difícil, né? Mas não é. Agora é simplesmente colocar esses anéis um do ladinho do outro. Isso aqui também vai descansar até dobrar de volume. Guirlanda bem quente, os rolls bem quentes. Para terminar os rolls, só regar com aquele glacê que eu já tinha preparado. Aquele efeito crocante
e delicioso por cima. Esse aqui, gente, é o sonho, mas o sonho. Ele conta pra rua inteira que vai ter pãozinho com canela em casa. Eu, sinceramente, eu tenho que me controlar para não comer mais de um de uma vez. Mas é tudo de bom. E você nem de faca precisa para servir. É só dar uma levantadinha, puxar, ó, que já sai um pedaço. E dentro dele, ó, a gente tem as passas, a camadinha de canela, ó. Por isso que eles são rolls. Tá tudo aqui, ó. Muito bom ter você comigo aqui hoje. Te espero na Cozinha Delô.